Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao DireCast, o podcast para tirar suas ideias do papel e direcionar sua empresa. E hoje, retomando com força total, o nosso podcast vai falar de um assunto muito importante, Imposto de Renda 2022, tudo o que você precisa saber para declarar e não ter medo do leão. Eu estou aqui com as minhas duas convidadas. Tati, seja bem-vinda novamente à nossa mesa de podcast. Quanto tempo? Se apresente pro pessoal. Ai, que saudade, Lu. Eu tava com saudade de estar aqui, participar novamente, né? Então, assim, pessoal, eu voltei para ficar, espero. Estou aqui. E é muito legal a gente voltar a ter nossos podcasts, voltar com ação total aí no DireCast. E como o Luan falou, né? Falando desse assunto tão importante, né? E que a gente precisa retomar, que é o imposto de renda. E agora ele chegou, né, Angélica? Está aí na nossa porta. Isso aí, estamos quase chegando, né? Dia 7 começa os trabalhos. 7 de março. 7 de março, prazo é do dia 7 de março ao 29 de abril, que era uma sexta-feira. Tá um prazo mais apertado esse ano, Mais então. apertado. E Bem o governo mais. já comunicou, não vai ter prorrogação. Então, Isso aí, pessoal. Então não tem choro. Não tem choro, então tá bom. É Mas se isso aí. apresenta o pessoal, fala um pouquinho quem são vocês, quanto tempo vocês estão na empresa, o que vocês fazem lá, o pessoal conheceu vocês. Então, eu sou a Angélica, já estou na Diretrizes há 9 anos, né? Trabalho na área financeira, também participo da parte de coordenação e trabalho junto com a Tati no imposto de renda já faz uns 5, 6 anos, eu creio. Eu já estou nessa área de imposto de renda. A Angélica é minha fiel escoteira, né? Nossa, minha fiel. Se não fosse a Angélica, aí a coisa não funciona, né, pessoal? Bom, eu, né, sem muita delonga, né? Sou a Tati, que você já conhece, né? Então, faço parte aí dos sócios da Diretrizes já há 10 anos na casa, né? Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer atender bem o nosso cliente, principalmente agora com o imposto de renda aí. Trabalhar de uma forma bem preventiva, né, Luana? É isso mesmo. E meninas, entrando no assunto principal, que é o imposto de renda mesmo, a gente percebe que ano após ano aumenta o número de pessoas que precisam declarar o imposto de renda, né? Então, para a galera que já declara, mas principalmente para os novos que estão entrando nesse mundo que não conhecem, fale um pouquinho da obrigatoriedade, para quem que é obrigado. Então, a obrigatoriedade ela começa com 28.500, né? A partir desse valor, então já está obrigado a fazer imposto de renda, né? Isso vem através do quê? De vínculo de CLT ou se ele tem alguma outra renda, né? Que se for um recebimento de aluguel, tudo que comprove a renda dele que seja nesse valor de 28.500. Então ele já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Legal, então tudo receita tributável, vamos dizer assim, né? Isso. Rendimento tributável. Rendimento tributável. Legal. Ele já está obrigado. Se ele tem uma previdência, que ele faz algum resgate da previdência, então isso o próprio banco já informa a Receita Federal, né? Que ele fez esse resgate durante o ano de 2021, então ele já está obrigado a declarar também. Legal, entendi. Tá. Complementando um pouquinho aqui o que a Angélica colocou na obrigatoriedade, é bem importante também. Tem muitas pessoas que às vezes são autônomos ou às vezes não têm renda declarada, mas faz declarações em bolsa de valores. Então é muito importante. Declarou lá, teve imposto retido, seja da e-trade, seja na própria bolsa normal, você precisa fazer imposto de renda sim. Fez uma venda, fez uma compra, uma aquisição, você já tem que declarar o imposto de renda. Então é bastante importante e às vezes as pessoas não sabem disso, né, Angélica? A gente pega bastante casos. E agora a Receita está bloqueando o CPF, né? Então antes ela não bloqueava, antes ela mandava um aviso lá, olha, tem uma irregularidade. Agora não, agora ela vai lá, notifica e bloqueia o CPF. Então é bem importante as pessoas saberem que além de toda a obrigatoriedade normal, tem essa questão da parte de bolsa de valores também, né? Verdade. Assim como a questão do ganho de capital também, né? Bem importante, que a pessoa fez qualquer venda acima de 150 mil, 148 mil e uns quebradinhos. Já tem que se preocupar se teve lucro para também fazer, porque o próprio cartório informa, né? Então tem que ter essa informação também bem importante, né? Falando também das pessoas que não são CLT, tem o MEI, né? Que é o empreendedor Bem individual. lembrado, Angélica. Então é bem importante eles fazerem a declaração da pessoa física também, né? Porque às vezes vai abrir uma conta em banco, fazer um financiamento, ele precisa de comprovar uma renda. E a renda dele vem através da declaração do MEI, onde gera a declaração de pessoa física dele. Então é importante também o MEI, que deve ter crescido muito nesse ano de 2021, né? Com essa pandemia toda que teve. Muita gente deve ter trabalhado autônomo, né? Saído de CLT. Também é legal procurar gente que vai conseguir também fazer tanto a declaração do MEI e quanto a da pessoa física. Legal. Gente, vou pegar aqui, vocês falaram de 3 coisas diferentes, né? Que foi a Bolsa de Valores, foi o ganho de capital e foi do MEI. E vou destrinchar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Bolsa de Valores. Se eu fiz qualquer tipo de compra e venda de Bolsa de Valores, fundo imobiliário, qualquer coisa disso me obriga a declarar imposto de renda independente do valor? Obriga.
É isso. Então, independente. Então, para quem tem bolsa de valores, independente se teve lá a receita no ano anterior, lá em 2021, maior de menos que 28.500, já vai declarar. Daí acontece de bloquear o CPF, é isso, Tati? Se não fizer. É isso aí. E aí bloqueia CPF, bloqueia conta de banco. Bloqueia tudo, Bloqueia não mais tudo. nada. Não gente. pode fazer nada, não pode mais viajar, não pode tomar vacina. Bem isso, mano. Não pode fazer nada. E uma coisa bem interessante que agora a Receita até colocou já um campo próprio lá para o patrimônio dos bens direitos, a criptomoeda, né? Então, uma coisa assim que as pessoas dizem, uma conta digital, o governo não está sabendo, ninguém sabe, Banco Central... Não, gente, já foi por terra, está todo mundo sabendo. Né? Criptomoeda, criptoativo então, entra também. Então, os tal dos bitcoins aí, então não tem mais como fugir. Então, está cada vez mais interligado. Legal, bacana, importante. Uma coisa que acho que vai ser bastante comentada durante esse ano também, com relação ao ganho de capital, a gente entrando ali, a Tati falou da obrigação de bens imóveis, né? Mas vamos pensar de bens móveis, por exemplo, um carro, um automóvel, né? Porque a gente percebeu que o ano 2021 a gente teve um aumento na tabela FIPE dos automóveis de uma forma estrondosa, né? Sim. Algo muito incomum comparado com os outros anos. Normalmente os veículos perdiam valor. Ano passado os veículos começaram a ganhar valor. Sim. E as pessoas que compraram e venderam acabaram obtivendo renda. Então vamos lá, eu comprei por 100 mil e se eu vender por 120 eu tenho 20 mil de ganho de capital. Preciso declarar isso? Precisa! Você tem até 30 dias seguinte para fazer essa declaração e pagar esse imposto referente a esse ganho de capital. Legal. Então, se eu vendi um carro, um automóvel lá em junho do ano passado, eu teria que ter pago até julho. Julho, isso mesmo. Tá. E se eu não paguei esse ganho de capital nesse período, o que vai acontecer comigo? Multa. Pode apurar agora, né, Tati? Pode apurar, fazer. porém aí o DARF vai vir com multa de juros desde julho aí. Multa e juros. Não tem como escapar, tem que declarar no imposto de Isso. renda, tem que pagar. E bem importante falar também, Luan, o que acontece? Quando é um bem móvel, né? Uma casa, um terreno, enfim, a gente consegue abater a questão Depreciação, do né? não a depreciação, mas em si as despesas, né? As benfeitorias, a corrida naquele Benfeitoria, ano, os gastos com cartório, né? A própria intermediação entre uma imobiliária, né? Aí as pessoas às vezes nos perguntam, tá, e o carro? Eu posso descontar alguma coisa Se eu do levei o carro no mecânico, Eu posso descontar? troquei as rodas do carro, Paguei o seguro. paguei seguro. É o que a maioria das pessoas às vezes perguntam, né? Sim. Mas infelizmente, né, no ganho de capital, na questão do veículo, não tem nada que abata, né? Não tem choro. Não tem choro nem vela. Então, Tá. a diferença teria que ser o lucro, né? Entendi. E já que nós estamos falando nisso, é um assunto bem importante a gente ter tocado nisso, e esse ano é obrigatório o Renavan. Tá. O documento do carro. Até ano passado era só uma Opção. um alerta, né? Ele dava só um alerta, ele não proibia a transmissão. Esse ano já é obrigatório. Então, todo mundo que tem os carros declarados na declaração, se vendeu, se comprou, é obrigatório o Renavan. É uma das mudanças que teve para esse ano. Legal. Bacana. Acho que agora a gente explanou os 3 assuntos que vocês tinham colocado ali. E aí, vamos voltar também pensando em quem vai começar a declarar esse ano, que não tem experiência. Poxa, investir na Bolsa de Valores ali um valorzinho e tal, eu vou ser obrigado a cair nesse mundo de paraquedas, né? O que eu preciso separar de documentos, o que eu preciso mandar para a Tati e para a Angélica? Então, se ele for o CLT, ele vai ganhar o informe de rendimento da empresa, né? E falando parte de banco, então o banco também disponibiliza informe de rendimento. A declaração foi até 28 de fevereiro, então a partir de 1 de março, hoje, né, 28 de fevereiro, então a partir de 1 de março ele já tem esses informes disponíveis no banco, no aplicativo dele ou no internet banking, né? Então, informe de banco, informe de bolsa de valores, tudo que é relacionado a onde ele investiu, todas essas empresas geram informe de rendimento. Isso tudo ele precisa mandar pra gente. Então, se ele teve despesas com médicos, notas fiscais médico, dentista, se ele paga plano de saúde, se ele tem um imóvel, né, comprado uma casa, um apartamento também, ele precisa trazer escritura, detalhamento. Se ele está financiado, ele precisa trazer o contrato de financiamento também pra gente. E o veículo, né? Se ele tem um veículo também, está quitado, o documento do veículo. Então, essas informações são bem importantes, né? E essenciais para fazer a declaração dele, no imposto de renda. Sem lembrar também, né, que se a casa tiver uns dependentes, importante dependente. informação do dependente. Do dependente, né? Nome completo com CPF, né? Sim. Isso também já é obrigatoriedade. Então, não vai o nome mais do dependente se não tiver o CPF ali. Legal. Vou fazer uma pergunta que eu ouço bastante dos clientes para vocês. Dependente filho, tal, comum, né? Enfim. Mas vamos pensar, por exemplo, se a minha mãe mora comigo, eu posso pôr ela como dependente no meu imposto de renda? A
palavra mágica, depende, né, já Depende. Tudo depende. Depende do quê? Depende de quem tá perguntando. Boa, ótimo, gostei. Não, é assim, ó. Se ela for uma aposentada, né, e ela tiver uma aposentadoria, ela receber essa aposentadoria, se ela colocar como dependente, né, Tati, vai somar o rendimento, Isso, né? vai tributar. Vai tributar também, né? Então, pode ser que não seja vantajoso Isso. colocar a pessoa como dependente, porque a Isso. renda dela vai somar com a minha, Isso nesse mesmo, caso. isso mesmo. A mesma coisa do filho, né? Às vezes o filho tá com 17 anos ainda e mora um dependente, tu paga às vezes uma escola pra ele, plano de saúde, mas ele trabalha, ele tem uma renda, às vezes já é registrado, né? Sim. E isso, se ele continuar sendo dependente, vai somar essa renda, a gente é obrigado a declarar. Se não declara, já cai na malha fiscal. E muitas vezes o cliente esquece disso. Esquece. Sim, uma coisa bem importante que a Angélica falou, que às vezes as pessoas confundem o que é a renda, né? Por exemplo, um menor aprendiz, ele já tem uma renda, é uma receita. Independente se ele é estagiário ou menor aprendiz, a receita dele, como dependente, conta na declaração dos pais deles, né? Então, Sim. a mesma coisa é a questão que tu fez a pergunta. Então, ela também é uma aposentada, conta. Agora, se a gente tiver um caso de uma pessoa, por exemplo, que tem uma invalidez, que tem uma moléstia grave, é tua dependente, não tem receita nenhuma, você realmente banca ela, tem a questão das despesas médicas, que é todas suas comprovadas e tal, aí sim, aí você pode utilizar a sua mãe como sua dependente, que não teria nenhum problema, né? Então Legal. é esse o cuidado que o cliente tem que ter, né? Tem que ter, verdade. Falando nesse assunto, já vamos dar um spoiler, né? Vamos lá, Contei, já. Uma outra quero novidade. Ano passado, então, muita gente deve ter feito o teste do Covid, né? 2021. Bem lembrado, Angélica. Então, esse ano a gente pode declarar somente o que foi feito em hospital. Então, se você fez o teste do Covid no hospital e você pagou e você tem a nota fiscal, a gente consegue lançar isso como um pagamento de despesa médica no imposto de renda. Tá, uma despesa dedutível, Dedutível, no caso. isso. Tá. Se for feito em farmácia, não pode ser lançado. Tá bom. Isso é uma novidade que saiu, né, É Tati? verdade. Agora com a pandemia, né, pessoal, precisa Às fazer vezes muita gente bastante fez para teste. viajar, alguma coisa nesse Sim. sentido, né? Então, o que foi feito em hospital pode ser declarado. Sim, legal, ótimo. Legal, e vamos pensar agora nos empreendedores, né? A gente falou um pouquinho sobre o MEI, ali microempreendedor individual, né? Que tem a sua receita e que ele deve, né, inicialmente fazer a declaração do MEI dele para depois fazer a declaração de imposto de renda. Mas e os empreendedores que não são microempreendedores individuais, né? Que são sócios de empresa, que tem uma empresa individual, enfim, que trabalham, que tem a sua atividade não ligada, né, como CLT ou como autônomo. Ele tem uma empresa. Como é que funciona o imposto de renda para esse empreendedor? Então, Luan, esse empreendedor em específico, a gente até inclui aí também os médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, advogados, né? Então, para essa categoria, a gente trabalha muito com a receita em si, né? O que chama de receita em si? É aquela receita de um atendimento particular. Eu atendo uma pessoa física, eu tenho lá meu livro caixa já detalhado, minhas contas a pagar e contas a receber, e eu trago isso tudo para o imposto de renda, né? O mais correto, acima de um certo valor, é você ter essa questão do livro caixa mensal. Mas a gente ainda tem, né, Angélica, muitos clientes, e assim como é uma dúvida da própria população em si, que é os rendimentos trazer exatamente para o imposto de renda, né? Então, dentro do imposto de renda, você traz toda essa receita de pessoa física ou até de uma própria pessoa jurídica que eu recebo, porém eu ainda não tenho, né, uma base de uma empresa, muitas vezes, e ela é feita toda no imposto de renda. Então, ali a gente trabalha tanto uma parte de dedução, que é bastante importante, como também a própria coleta das receitas dessa pessoa, né? Então, Sim. vem tudo para dentro do imposto de renda em si, né? Que legal, bacana. Tati e Angélica, prazo. Se eu perder o prazo no dia 29 de abril, o que vai acontecer comigo? Senta e chora. Gera multa, né, Tati? Isso, Gera tudo é multa, gente. Passando ali no dia seguinte, vamos supor, se entregar no dia 30 ou no dia 1º de maio, né? Porque o dia 1º é feriado, é domingo, então dia 2, gera multa de 160, a partir, né, de 167 reais. 167 Isso, reais. aí se você paga imposto de renda, então além da multa, já vai vir um DARF com juros e multa, porque a primeira cota provavelmente vai ser também até dia 29, que é o dia útil, né, na sexta-feira ali. Essa primeira cota você diz assim, por exemplo, se eu tenho imposto de renda a pagar, né? O meu primeiro vencimento vai ser nessa data, é isso? Isso mesmo. Se você, vamos supor, tem R$1.000 para pagar de imposto de renda e quer parcelar em 2, 3 vezes, a primeira cota é 29 de abril. Tá, legal. Uma pergunta que eu ouço bastante também, agora como porta-voz do cliente. O que determina a pessoa ter que pagar imposto de renda e outras receberem valor de volta? Como é que funciona essa mágica aí? É bem uma mágica mesmo, né? A gente tá, até o pessoal, a gente viu falar aí
Então, nosso próprio presidente aí estava falando, vai mudar a tabela progressiva, não vai mudar a tabela do imposto de renda. A gente vem há anos com a tabela desatualizada, né? E o que acontece com essa tabela? Ela acaba nos prejudicando em certa forma, né? Porque quem está ali com uma receita até os 28 mil, já paga o IR lá na fonte, nunca consegue recuperar o IR 100%, né? Até porque a tabela está desatualizada. Isso só vai ser possível quando atualizarem uma tabela que a gente não tem nem noção de quando vai ser. Tava toda essa fala, né, que ia ser mudada, mas a gente não viu nenhuma mudança no momento, né? Então, o que interfere? Na análise do imposto de renda, ele conta muito os 27,5, né, que é o imposto tributado dentro da tabela progressiva. Isso, Luan, depende muito de se você tem despesa, se você não tem, que é o que a gente veio conversando. Então, uma declaração, vamos dizer lá, que tem um rendimento bem próximo dos 28.700, 28.900, vamos colocar assim, né, Angélica? Que tem o IR até R$500, R$300 mais ou menos, ali a alíquota progressiva dela vai ficar numa média de uns 12% ali, mais ou menos, tá? Então, esses 12% ele já vai diminuir. Então, se ela tem um imposto de renda retida na fonte de R$300, com certeza ela vai receber 100 e pouquinho. Tá. Né? Ela pega de volta parte daquele valor. Ela restitui de volta esse valor, né? Tá. Então, dentro. Agora, para dizer exatamente, aí depende muito da declaração, né? A gente Sim. trabalha com as declarações simplificadas quanto as declarações completas, que a gente chama, né? É quando você já tem filho, tem estrutura, tem despesa médica, tem plano de saúde, aí isso interfere um pouquinho voltado na tabela progressiva. Então, a gente sempre parte dos 27,5, né? Aí depois, dentro disso, a estrutura do imposto de renda, ela se oscila, ela se trabalha conforme o que está sendo declarado, né? Legal, verdade. Legal, muito bom. E uma outra questão é assim, ó, sempre é feito pelo que vale mais a pena, né, Tati? Isso. E Angélica, é isso. Isso é bem importante, porque a gente sempre, dentro do nosso trabalho, a gente já faz essa análise mais criteriosa, né? Sim. Então, para que você tenha a melhor opção. Então, quando a gente está fazendo a declaração, a gente tem todo esse cuidado. Ver a melhor opção, ver a questão também, que a maioria das pessoas não se atentam, que é o patrimônio de origem, que é muito importante. É verdade. Né? Você tem uma declaração com histórico anterior lá, tem um carro, uma casa, de repente você tem 5, eu estou exagerando aqui, mas estou dando, né? Sim, Mas só 4, 5 casas, um condomínio, É. mas a tua renda não mudou, da onde vem isso? Né? Da onde apareceu isso? Da onde, né? Que passo de mágica foi feito? Perfeito. Se aconteceu no ano anterior, a gente está falando do ano de 2021, não tem como a gente voltar lá para corrigir, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente cuida muito. Então, a gente vai chamar o cliente, a gente orienta o cliente, olha, cliente, tá difícil. Então, provavelmente você tem que trabalhar uma outra situação para poder conseguir arrumar a declaração dele, né? Às vezes vai ter que fazer um empréstimo, às vezes vai ter que contar para nós, né? Eu e a Angélica já pegamos muitas situações que o pessoal fala, nossa, parece que eu estou vindo para um confessionário. Estou vindo vocês são pior do que padre. Mas é assim mesmo, né? Nós é o leão, né? É a receita. Sim. E cada ano a Receita está cruzando mais, né? As Sim. informações. Todo ano tem mudança e todo ano ela está cruzando mais as informações. E está sendo muito rápido, né? Então, se tu não entrega a declaração até o prazo do mês seguinte, tem algumas pessoas que já bloqueiam o CPF. Então, é muito rápido a informação, né? Cada vez está ficando mais rápido mesmo, né? E também a parte do Pix, né? Às vezes, o Pix porque não passa pela Receita. Uma hora a Receita vai pegar. Sim. Uma hora vai pegar, uma hora vai cruzar as informações, né? Hoje, um depósito, se você for fazer acima de R$2.000, um depósito, vamos supor, se for na lotérica, até mesmo no banco, ele já pede o teu CPF. Então, já ali já cruza as tuas informações que você está fazendo no depósito, né? Então, imagina você fazer um depósito todo mês, recorrente para uma pessoa, no teu CPF. Então, a Receita Federal já sabe dessas informações. Sim. Então, A gente tem só que tomar bastante cuidado, né? É no mundo real mesmo, né? É. Tem muito por onde fugir. É verdade. Verdade. Meninas, tem alguma coisa que seja muito diferente do outro ano que a gente não tenha abordado aqui, do ano anterior para esse, declaração? Eu acho que mais é a questão do prazo mesmo, né? Que Prazo esse tá ano diferente, não é, tá menor diferente, ainda, né? Tá menor, né? Começou ano passado, acho que começou no dia 1º, no dia Sim. 2 Sim. e prorrogou, né? Foi até julho, né? Até julho, Até aham. julho, então esse ano já deixaram claro que não vai ter. Então começa no dia 7 até 29, Tá. né? Porque também já perdemos um dia ali, né? Dia 29. É a questão do Renavan, que é muito Renovando o carro, importante, veículo. renovando o carro, Ok. né? Então o veículo. E outra questão é recebimento por Pix. Pix. Se você tem a restituir, então esse ano pode ser restituído por Pix, né, para eles debitar na conta, porém o Pix tem que ser o CPF da pessoa. Tem que ser, a chave tem A que ser o chave CPF. Pix tem que ser o CPF, isso mesmo, para Tá. Receita cruzar, que é você mesmo que está recebendo, né? Perfeito. Não pode ser um e-mail ou telefone, tem que ser o teu CPF. Vai facilitar nesse sentido. Nesse E o sentido, primeiro aham. lote também sai em maio já, tá? Já foi determinado que o primeiro lote já... Provavelmente 30, 31 de 31 maio. de maio ele já vai sair. Vai ser bem rápido, então, esse ano. Vai ser sinal tudo pro muito pessoal, rápido. tudo Muito muito rápido, rápido. Que bom, né? Assim, é bom que
a gente tem que, nós brasileiros costumamos deixar as coisas para cima da hora, Isso mesmo. né? Então esse ano a gente tem que estar atento e fazer isso com bastante descendência. E o volume acaba crescendo, né? Porque então muita gente acaba precisando fazer, então a procura é muito maior, muito alta, né? Muito alta, né? Então a gente pede para quem for fazer imposto de renda com as diretrizes, né? Se organize, já começa a trazer antes, a gente já dá também a prioridade para quem já vem antes, né? Então tudo já começa a ser feito um trabalho a partir do dia 7 já para atender os nossos clientes, né? Tá. Então já fica mais fácil também, né? Temos uma equipe certeza. completa para Isso. atender. Né? Para poder ajudar, né? Isso aí, show de bola. Meninas, antes de eu encerrar aqui, eu gostaria que a Tati abordasse um assunto ali que a gente acabou falando, mas acabamos não nos aprofundando, que é a questão do livro caixa. Porque assim, livro caixa, carnê-leão, são alguns termos que normalmente os profissionais autônomos, os profissionais da saúde, ouvem falar em vários momentos diferentes da vida deles. Né? E aí surge a dúvida, porque são dois nomes que não representam muitas vezes alguma coisa que não é palpável, que faça sentido. Então, só para a gente terminar e tirar qualquer dúvida do que é o livro caixa, o que é o carnê-leão, Tati, pode explicar um pouquinho pra gente? Vamos lá, então. Fazer de uma forma assim bem prática, né? Legal. O que é o livro caixa? O que é o livro caixa? Então, o livro caixa, ele É um parte... livro? Como é? Boa pergunta, não é um livro? É um livro? Não Ter necessariamente guardado o precisa livro em ser casa? um livro, Tá, né? ok. Ainda tem pessoas que têm um livro bonitinho, registro, é tudo na muito mão, lindo. tá. Isso. Mas hoje em dia já pode ser mais tecnológica, né? Hoje já... Digital. Hoje já pode ser digital. Então vamos lá, pessoal. O livro caixa nada mais é do que um controle que você tem do seu contas a pagar e contas a receber. O que muda para esse profissional autônomo é porque ele tem despesas dentro da RIR 99, que é a RIR do benefício de legislação do imposto de renda, que ele tem algumas coisas dedutíveis. Isso é o mais importante do livro caixa quando a gente se refere a esse profissional autônomo, que são as despesas que ele tem com congresso, toda a despesa que ele tem 100% voltada à atividade dele. Então, se ele trabalha num consultório, se ele trabalha num hospital, né, toda essa parte de despesa que ele tem com uma secretária, que ele tem comprando um livro, comprando um uniforme, a própria despesa com uma contabilidade, com um advogado, então tudo isso é dedutível para o imposto de renda. Tá. Então essa é a diferença desse livro caixa. Né? Então vamos supor, esses gastos, vamos chamar assim, eles vão fazer com que o meu imposto a pagar seja menor quando eu declarar o imposto de renda de cada ano. Exatamente, Luan, isso mesmo. Tá. E para ele ter esse direito, o que ele precisa ter, né? Tá. O que muda na vida dele? O que ele faz? precisa ter? Então é assim, ou ele faz o recolhimento do carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão nada mais é do que você antecipar o imposto para o governo, antecipar o que você pagaria no imposto de renda lá na declaração. Tá. Esse ajuste anual que a gente faz no imposto de renda, né, para os médicos tem essa possibilidade de fazer o ajuste anual no carnê-leão, antecipar. Tá. Seria mensalmente, antecipa, né? Mensalmente. Porque o ajuste anual de fato é isso, a gente pega tudo que aconteceu no ano anterior e ajusta, vê se tem a pagar ou a receber de volta. É isso, esse é o ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda. Que é a declaração de imposto de que renda. é diferente para os profissionais é que eles podem fazer no mês. Mês a mês. Exatamente. Durante o O que acontece se ele fazer no mês a mês? Além dele ganhar na antecipação, né? Porque ele está às vezes antecipando e às vezes ele vai ter crédito. Às vezes o caixa dele vai dar muito maior as despesas do que a receita. Daí ele não vai pagar vai o pagar. carnê-leão, Ok. exatamente. Mas ele já está com a estrutura do imposto de renda, né? Então mês a mês... Vou dar um outro exemplo. Às vezes ele tem lá um posto de gasolina. Ele vai lá abastecer porque é o caminho dele ir e vir para o consultório e um hospital, uma emergência, né? Então ele tem um percentual que ele pode deduzir. Vamos imaginar que se ele vê isso dentro de um mês, 2, 6 meses, ele ainda não pediu a nota naquele posto, porque é tudo comprovações de nota fiscal. Estou em novembro, preciso fazer as coisas, eu ainda posso ir lá no posto, porque a minha contabilidade já visualizou no meu livro caixa, no meu carnê-leão mensal, que eu tenho esse direito. Então eu vou lá, peço a nota dentro do mesmo ano do exercício. Automaticamente eu consigo trazer para o meu livro caixa. Isso é muito importante, porque quando você acontece anual, eu não vou conseguir mudar o que ele me trouxer de documentação. Num carnê-leão mensal eu consigo fazer essa mudança, porque eu consigo alertar ele, olha, você ainda não me trouxe tal coisa. Agiliza o teu congresso, faz alguma coisa. Eles vão lá, preparam, porque a gente sabe que a vida de médico e de advogado, enfim, qualquer profissional autônomo, ele é um pouco mais corrido, né? Então, às vezes ele não tem aquele tempo hábil para ver essa documentação. E o carnê-leão facilita nesse sentido. Outra coisa bem importante do carnê-leão, que é bom falar para os nossos ouvintes, é na situação do próprio recolhimento. Às vezes deu essa diferença que nós estávamos falando do apagar e o receber, eu vou lá e faço aquele recolhimento da diferença. Esse recolhimento da diferença, ele abate no imposto de renda quando eu vou fazer meu ajuste anual da declaração. Isso é uma outra coisa muito importante, porque ele ajuda a fazer esse ajuste
e trazer, muitas vezes, restituição. Nós temos case dentro da diretriz de clientes que começaram pagando valores muito altos e hoje, graças a Deus, com o trabalho todo de detalhamento, de livro caixa de acompanhamento, de antecipação e preventivo, a gente conseguiu fazer ele restituir. Então, isso é muito importante, né? Então, é algo que tem na legislação e as pessoas muitas vezes não usam, não têm conhecimento, né, Luan? Então, isso é bastante importante, né? Porque para você guardar um documento, uma nota fiscal no mês a mês ali, tipo, para te juntar um ano, às vezes a pessoa não faz isso, né? Até porque, né, vamos lá, um profissional da saúde é muito corrido, isso, né? Tem tipo atividade assim, no consultório, atividade no hospital, aí tem plantão, enfim, tá no dia a dia, tá na correria. Às vezes vai para um congresso, não pega a nota fiscal do hotel, do congresso, né? Então, se você tá fazendo mês a mês, tu sempre vai estar ali orientado pela contabilidade, você sempre vai ter que lembrar, opa, já vou pegar a contabilidade, já tira uma fotinho e já manda lá pra contabilidade, a menina já vai arquivando lá, né? Então, quem faz isso, então já facilita, né? E você juntar toda essa documentação, trazer para fazer um fechamento anual, né? Então já facilita fazendo mês a mês. Até porque finanças, impostos, burocracia não é algo que se aprende na faculdade, né? Então, é comum a gente ter uma trava quanto a esse assunto, né? Então, isso aqui é muito difícil, deixa eu resolver isso para depois, né? Só que é o contrário, né? Quanto mais difícil, mais a gente tem que trazer pessoas para que nos auxiliem a fazer isso, né? Mesmo. Então, o profissional médico, por exemplo, às vezes ele chama a atenção do paciente dele. Poxa, você demorou muito para me procurar, você deve ter me procurado antes. E é o que a gente acaba falando pro médico quando chega até a contabilidade. Na verdade, acho que até não só para os médicos profissionais, autônomos, mas para qualquer pessoa que precisa fazer o imposto de renda, né? Porque às vezes não se organiza, não faz, depois cai lá na malha, tu vem pagar a multa, às vezes teu CPF trava numa hora mais importante que você precisa. Uma hora que precisa de um empréstimo, uma hora que precisa resolver alguma coisa num banco. Às vezes tu vai sacar algum pagamento lá e a tua conta tá bloqueada, então aí cai aquele desespero, né? Então tem que se organizar, entendeu? É algo muito importante para ser deixado de lado. Isso mesmo. Imagina bloquear o CPF, né, gente? O que a gente faz hoje sem CPF? Nada. Não faz nada, né? Daí o que acontece? E assim, né, Angélica, depois que faz, que daí, não fiz a declaração, bloqueou o CPF. E daí, vamos lá correr. Aí faz a notificação, só que não libera no outro dia. Não é tão rápido assim, né? Então precisa se atentar a isso, né? Não deixar isso acontecer. É isso mesmo. Legal, gente. Vocês querem deixar um recadinho final para quem está ouvindo a gente? Vamos lá, né, Angélica? Deixa um recadinho para quem está nos ouvindo. Então, o meu recado é para se organizar com antecedência, né? Organizar os documentos e procurar a gente com antecedência para conseguir fazer um imposto de renda tranquilo, né? Fazer bem organizado, não acontecer isso que a gente falou de bloquear CPF e tudo mais. Então, cumprir o prazo, né? É isso, meu recado. Complementando um pouquinho a Angélica aqui, é sempre importante, gente, não deixem para a última hora, por favor. Às vezes não depende nem de nós, depende de um sistema, né? Então a Receita ali deu um certo horário, ela trava tudo. Acabou, né? Então vamos fazer com calma, vamos fazer com tranquilidade, fazem agendamento com a gente, não tem problema, a gente analisa, a gente conversa, a gente ajuda, tira as suas dúvidas, separa os documentos, né? Não deixe isso acontecer. Então, fica a dica aí, vamos trabalhar para evitar que esse leão venha com tudo, porque ele vem mordendo, né? Então, para evitar a mordida, a gente tem que ser preventivo. A gente vai disponibilizar um número de WhatsApp especialmente exclusivo só para esse canal de atendimento, né, do imposto de renda, também um e-mail exclusivo só para isso. Perfeito. Então, vai ter uma pessoa cuidando só desse WhatsApp, desse e-mail, já para facilitar a comunicação também. Perfeito. Só complementando só um pouquinho, Luan, falando que desse cuidado também em questão da LGPD, né? A Lei de Proteção aos Dados. Então, o cliente pode ficar muito tranquilo, que a gente já está super adequado a isso tudo. E esse cuidado, né, de não passar informação. Então, sempre a gente já zela isso há muitos anos, né, Angélica? E agora não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então, se ele sentir mais segurança, se não quiser mandar pelo WhatsApp também, só manda uma mensagem, a gente agenda um horário, entrega os documentos pessoalmente ou para mim ou para a Tati e vão estar bem guardados. Tá bom, perfeito. Gente, muito obrigado. A gente agradece bastante esse bate-papo, essa conversa, com certeza é muito esclarecedora. Para quem estiver nos ouvindo, né, é um assunto diferente, mas que é muito importante. E, como aviso, então, independente de onde você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast, o e-mail e o WhatsApp estão na descrição do vídeo, então fiquem à vontade de nos chamar, tirar qualquer dúvida adicional, porque a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? Gente, obrigado e até o próximo episódio do nosso DireCast. Abraço. Tchau.